Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h40, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e agora a Semana Galileu. Nós estamos recebendo aqui a Aldenice Magalhães e o Fábio Caldeira, respectivamente coordenadores de Fisioterapia e Engenharia Civil. Aldenice, bom dia. Fábio, bom dia. Satisfação em tê-los aqui, viu? Bom dia, a satisfação com certeza é nossa, da Galileu e minha, do professor também. Uma Fala satisfação. bem pertinho do microfone, tá? Que ele tá bem baixinho. Tá melhor? Tá melhor. Já falo baixo, né? Então, voltando, a satisfação é nossa. Muito obrigada pelo convite, por abrir esse espaço para nós. E um bom dia a todos que estão ouvindo também, né? Professor Fábio, bom dia. Bom dia, Márcio. É um prazer muito grande estar aqui hoje, né? Poder trazer um pouquinho da Galileu para as pessoas conhecerem. A Semana Galileu está sendo bem intensa, né? E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a engenharia civil. Então, nós agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui hoje. Que legal. Aldenice, o trabalho de fisioterapia, né? Ele também evoluiu, esse curso tem evoluído, porque hoje em dia, quando é que eu preciso de um fisioterapeuta? Hoje quase que eu precisei aqui, né? Quando é que as pessoas necessitam de um profissional da fisioterapia? Posso te dizer o tempo todo? Claro, o tempo todo. O tempo todo. A fisioterapia tem um leque bastante extenso com relação à sua atuação. Tá. Então, nós trabalhamos desde a prevenção de algumas situações, como, por exemplo, dentro das empresas. Então, nós prevenimos algumas lesões do trabalho. Mas também, acredito que nas Olimpíadas o pessoal deve ter ouvido muito falar da fisioterapia, da atuação do fisioterapeuta. Então, nós prevenimos as lesões no esporte. Entendi. Mas também tratamos a lesão no esporte ou o paciente que está com alguma lesão. E eu acho que vale ressaltar aqui, que você perguntou da evolução da fisioterapia. Se nós fizermos um apanhado lá da década de 60, 70, o fisioterapeuta ele era mais um executor de alguns pedidos médicos, né? E atualmente não, atualmente o fisioterapeuta tem um pouco mais de autonomia, aliás, muita autonomia na sua avaliação e na sua condução de tratamento. E vale ressaltar aí o grande nome da fisioterapia que foi falado na época do Covid. Então, o fisioterapeuta, muita gente não conhecia a fisioterapia dentro da terapia intensiva e foi amplamente falado o nome da fisioterapia. Então, nós admitíamos esse paciente dentro de uma terapia intensiva em que o paciente entrava numa ventilação mecânica e depois nós evoluíamos esse paciente a partir da ventilação mecânica para ele voltar para a sociedade, para a casa dele. E, posterior, nós também reabilitávamos esse paciente. Reabilitávamos? Não, ainda acontece, né? Reabilitamos esse paciente para que ele volte às suas atividades. Eu tenho amigos, né, que infelizmente na época de pandemia foram vítimas da Covid que fazem fisioterapia até hoje. Sim, sim. Até hoje. E não é um caso isolado. Muita gente que foi vitimada pela Covid tem que fazer a fisioterapia, né? Sim, não só o Covid, né, existem várias doenças que são bastante debilitantes em que o paciente vai precisar da fisioterapia a longo prazo, às vezes até a vida toda, dependendo da doença que tem, as doenças neurológicas, por exemplo. Entendi. Então, ele necessita de uma fisioterapia que seja constante, semanal, às vezes 3 vezes por semana, enfim, o que o fisioterapeuta avaliar ali que seja melhor para ele. O Fábio, e você? O professor Fábio Caldeira, engenheiro civil. E você? A engenharia civil também, a exemplo do mundo, de todas as profissões, também tem evoluído, Fábio? Tem evoluído e bastante, né? As pessoas têm aquela ideia do engenheiro civil, que eu preciso de um engenheiro quando eu preciso fazer um projetinho, né? Da minha casa. E hoje, Márcio, a engenharia civil ela é muito, muito ampla, né? Eu digo assim, quando a gente se gradua, você sai um engenheiro generalista, né? Você pode atuar ali em diversas áreas, né? Em diversos leques de trabalho. E a engenharia ela tem evoluído. Hoje a gente tem trabalhado muito temas de sustentabilidade, né? Não queremos mais aquela construção civil suja, com geração de resíduos. Antigamente tinha uma obra, né? Saíam ali caçambas e caçambas de sujeira. E hoje não.
Hoje a engenharia civil ela tem evoluído, tem adotado novas tecnologias, o uso de novos materiais, né? Por exemplo, a gente aproveita hoje resíduo de obra, madeira ou resíduo entulho mesmo para gerar agregados, para fazer, por exemplo, blocos para a construção civil. Interessante então isso. Ela tem evoluído bastante. Fábio, como funciona a relação da engenharia civil e da arquitetura? A gente até recebeu aqui da semana profissional de arquitetura, porque eu acho que muita gente tem dúvida, né, das diferenças e tudo mais. Olha, vamos lá. Antigamente o pessoal falava até que tinha uma rixa, né, entre engenheiro e arquiteto. Que o pessoal ele tinha aí uma certa rixa, mas são profissões muito importantes e ambas se completam, né? Eu falo que o profissional engenheiro civil, ele é responsável dentro ali de uma obra pelo cálculo estrutural, pela segurança estrutural. E nós, engenheiros, nós não temos assim uma visão de arquitetura muito trabalhada na faculdade. A gente trabalha ali basicamente com cálculo. A gente trabalha calculando, a gente trabalha dimensionando e estudando. O profissional arquiteto é ele que dá a beleza ao empreendimento, né? Ele tem uma visão mais ampla, ele consegue desenvolver um trabalho mais belo dentro da obra e ele complementa o engenheiro. O engenheiro trabalha em parceria com o arquiteto para conseguir executar ali as obras civis, né? Ou outros projetos que estejam aí necessitando desse trabalho conjunto. É o que eu falo. O arquiteto ele projeta e o engenheiro ele faz ficar de pé, né? Ele dá segurança ali à estrutura. Que legal. Ô Denise, hoje em dia é comum, né? A gente mesmo terminando aqui, nós vamos para a redação e fica na frente do computador e fica o dia todo e celular na mão e postura. Realmente eu acho que não está faltando trabalho para o fisioterapeuta, né? É interessante você falar sobre isso, porque os grandes problemas aí do trabalho, das doenças de trabalho, vieram a partir dessa tecnologia nova, que nos ajuda, obviamente, mas na época, pelo menos eu sou da época da datilografia. Uhum. Quando você datilografava, você tinha aquela pausa, né? Datilografava e aí chegava o fim da folha e aí você pausava para poder voltar. Hoje no computador não tem mais isso, então você fica o tempo todo digitando, movimentando suas articulações, tendões e nervos aí se movimentando, né, músculos. E aí isso causa lesão, esse movimento repetitivo. Mas também a questão postural, né? Raramente a gente permanecemos assim numa postura mais ereta, que nem é legal, porque também você vai ter uma contração muscular constante. Ficar o tempo todo, né, dessa forma, né? Exatamente. Então, eu acho que o mais interessante aí é ficar constantemente trocando essa postura. Mas, sim, a cabeça, a gente não percebe isso, né? Mas quando você abaixa a cabeça para olhar o celular e as horas que nós permanecemos com a cabeça baixa, a cabeça pesa demais, né? Para sustentar essa musculatura do pescoço, ela acaba sofrendo, né? Para segurar a cabeça pendente para frente constantemente aí no celular. Então, realmente, não falta trabalho para a fisioterapia. Acho que os candidatos aí à fisioterapia podem ficar tranquilos. Tem trabalho, tem só para todo mundo, digamos, né? Tem trabalhos sobrando aí para todos nós. Tá bom. O que a gente vê na fisioterapia é aquelas evoluções louváveis, né? Que acontecem de pessoas que às vezes sofreram algum acidente e aí com o trabalho de fisioterapia elas conseguem recuperar a vida, né? Sim, eu sou bastante suspeita para falar da fisioterapia, porque eu amo essa profissão, eu adoro todo o potencial que o fisioterapeuta tem de reabilitação, de reabilitar o paciente. Então, muitas vezes você traz o paciente, a gente citou inicialmente o paciente lá da UTI, do Covid, você traz um paciente que estava em um coma induzido, algumas vezes, né, por medicação, e vai evoluindo esse paciente até ele chegar mesmo a voltar para as suas atividades, né, para a sociedade mesmo. Mas se a gente olhar também um outro ponto, por exemplo, crianças que apresentam doenças neurológicas, você consegue trazer alguma qualidade de vida para ele. Talvez o fisioterapeuta não consiga curar a doença neurológica,
mas ele consegue trazer qualidade de vida, uma autonomia, o brincar, né, que a criança gosta de brincar, e além de evoluir, também prevenir muitas complicações. Professor Fábio, há quanto tempo existe o curso de Engenharia Civil na Galileu? O curso de Engenharia Civil da Galileu foi um dos fundadores da Faculdade Galileu, né? Esse ano a faculdade completa aí 10 anos e o curso de Engenharia Civil é um dos primeiros cursos. Então a gente pode dizer que a Galileu nasceu ali com a Engenharia Civil. Já teve toda a estrutura da Engenharia Civil? Toda a estrutura. Literalmente, né? Literalmente. A primeira turma foi lá no segundo semestre de 2015, né? E se formou em 2020. E a gente está colocando aí muito engenheiro bom no mercado. A gente, recentemente, a questão de... Acho que no final do ano nós tivemos a queda de uma ponte ligando Maranhão, Tocantins, Maranhão, Tocantins, né? Uma ponte da década de 60 e tudo mais. O engenheiro civil tem uma participação fundamental nessas grandes construções também. O aluno do Galileu, que você então já está formando quase que em andamento a terceira turma já, né? Não, 2020, a gente já está indo já para a quarta turma. Quarta turma. Qual que é a pretensão do recém-formado na engenharia civil? Ele quer grandes obras, viadutos, pontes. Como é que é? Existe um perfil desse seu ex-aluno? Lá na Galileu, nós procuramos desenvolver algumas competências no aluno, né? Tá. Por exemplo, quando eu fiz a minha graduação, e na maioria das graduações, a gente sai da faculdade muito cru, Márcio. A gente sai assim, sem saber fazer um processo de aprovação de projeto em prefeitura e muitas vezes a gente sai até sem saber preencher uma RT. Junto ao CREA. A RT é a anotação de responsabilidade técnica que a gente tem que emitir ao CREA. Então, lá na Galileu, a gente tem um cuidado muito especial com esse aluno, né? Quando o aluno sai formado, nós queremos passar a ele, então, como trabalhar, como iniciar na engenharia civil. Sou engenheiro, e agora? O que eu vou fazer? Então, assim, a gente passa... toda a metodologia, todo o passo a passo, a gente ensina ele agora a aprovar projeto, a gente ensina ele a emitir a RT perante o CREA, a gente ensina ele a começar a trabalhar, tá? Esse é o primeiro cuidado que a gente tem lá com o nosso aluno. Ele não sair de lá sem saber nem por onde começar. Muitas graduações, e no caso a minha foi assim, eu me formei sem saber por onde começar, tive que buscar ajuda, buscar outros amigos que já atuavam na engenharia, e isso eu achei que foi um ponto muito ruim. Então, na Galileu, a gente tem um cuidado especial com isso. Preparar o aluno já para o mercado de trabalho, ele saindo de lá e já tendo uma base para poder começar a trabalhar. E é o que eu falo aos meus alunos. A gente vai começar ali na construção civil, desenvolvimento de projetos básicos, residenciais, comerciais, industriais, e a partir dali... O aluno ele deve, e sim, procurar uma especialização. Se ele quer trabalhar lá com infraestrutura, saneamento, consultoria, perícia, ele deve procurar uma especialização para poder ali crescer dentro da profissão, né? É a responsabilidade do engenheiro o cuidado. É igual assim, essa ponte que caiu. A gente faz lá um dimensionamento para uma vida útil de 50 anos, uma estrutura de concreto, né? E nós temos aí estruturas que são centenárias. A gente tem estruturas com mais de 100 anos. Por exemplo, o Colégio Santa Marcelina aqui em Botucatu vai completar agora 113 anos de idade. É uma construção já centenária. Mas demanda manutenção e cuidado. Fundamental, né? Fundamental. Então, o caso da ponte lá foi uma visão assim, falta de manutenção, falta de cuidado, falta de investimento. Nós tivemos aquele viaduto há um tempo atrás lá em São Paulo também, que precisou ser interditado. Então, as estruturas de concreto, desde que elas tenham a sua devida manutenção, elas têm aí uma durabilidade muito, muito grande. E é papel, sim, do profissional engenheiro atuar dentro desse trabalho. É fundamental que o engenheiro participe. E esse é o nosso cuidado com a Galileu. Preparar o aluno para começar a trabalhar. Perfeito. Bom, já no finalzinho, Aldenice, o mercado de trabalho para fisioterapia está muito legal? Está em alta?
Sim, o mercado de trabalho para fisioterapia é bastante extenso, promissor. Se nós falarmos aí da inovação da internet, então nós temos também, por exemplo, uma terapia com videogames, inclusive levando esse videogame para a UTI, para as clínicas de repouso, para idosos. Então, é um trabalho bem interessante, inovador. Então, a fisioterapia tem um leque absurdo. Dermato também é uma área que a fisioterapia está atuando fortemente no tratamento aí tanto de linfedema quanto da estética mesmo. É muito interessante. Então, o candidato aí à fisioterapia, ele tem assim, um leque muito grande para escolher da atuação que ele vai trabalhar. Como o colega comentou aqui, a Galileu tem essa preocupação em formar o aluno generalista, que ele saia já sabendo atender as grandes áreas da fisioterapia. Então, a faculdade tem essa preocupação. O aluno faz atividade prática já com o fisioterapeuta, vendo a rotina do fisioterapeuta. É muito interessante. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Eu tenho certeza que a Ellen e a Juliana também concordam com o que eu vou falar. Foi muito interessante ter a Galileu aqui, mais de uma semana aqui no Primeiro Jornal, né? A gente aprendeu muito com vocês aqui, né? Saber que nós temos em Botucatu uma faculdade com essa qualidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Uma boa sexta, viu? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Posso Claro. só reforçar aqui, as matrículas vão até março, até o fim de março. E temos os plantões de matrículas no final de semana no shopping também, então, que é o nosso Campus 2. Então, estão todos... fiquem todos à vontade para fazer suas matrículas. Que legal. Estamos aguardando vocês. Muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.